E aí, pessoal, segundo vídeo da UBI. Nesse vídeo a gente vai focar, o nosso foco vai ser o treinamento, dicas para o treinamento, tá? Então eu preparei 2 códigos, mas antes de falar sobre esses códigos e fazer alguns comentários aí para auxiliá-los no estudo, vou alterar aqui meu usuário do Git para a gente subir as coisas, deixar esses exercícios disponíveis para vocês aí. Então vamos lá. Bem, que eu vou abrir o... Deixa eu... Close window aqui, close window aqui, isso. Beleza, vou abrir aqui o Chrome. Vamos buscar. Então, OBI 2026. Esse é o site da Olimpíada Brasileira de Informática 2026. Segundo o nosso calendário, prova deve acontecer entre os dias 10 e 12, né? 10, 11 ou 12. O professor Paulo vai passar para vocês aí o cronograma. Para semana que vem, então. A gente tem pouco tempo para dar uma estudadinha, mas vale a pena sempre a gente se preparar. Faz parte aí do estudo. Bem, para quem for seguir em Java, precisa baixar o OpenJDK. Então busca aí OpenJDK, faz o download. Vou ter o download por aqui. Às vezes não fica tão... Ah, tá aqui, download, aqui, last open source. Isso, aí você pode baixar o arquivo. Então, se não ficar muito claro, você pode escrever assim na busca, OpenJDK download. Então tem o do JetBrains, tem o do OpenJDK mesmo. Já abrimos aqui. Deixa eu ver aqui, download aqui. OpenJDK Download Windows. Tem a versão do Microsoft, do JetBrains. Tem aqui a JDK JavaNet. Tem a da Oracle. Tem da Red Hat, então você consegue baixar e instalar. Final Release. Tá aqui. JDK 11. Tá no 26, né? Vocês viram ali a última versão. Às vezes não fica muito nesse site aqui. Acho que vale a pena fazer uma busca no Google. OpenJDK Download Windows 11. Acho que você pode baixar aqui na Oracle, acho que tá mais fácil. JDK 26, 25, 21. O laboratório está usando 21. Você pode fazer o download aqui na versão Windows. Faz o download do installer. Esse MSI installer é melhor. Você baixa e já instala. Fica instalado. Tá, então tem alguns caminhos aí, é só fazer a busca na internet. E para quem for seguir em Python, python.org, aí é mais fácil. Downloads aqui, download Python Install Manager.
da versão Windows, Linux, Mac OS, Android e others. Docker, né, se alguém tiver a imagem do Docker, quiser rodar em Docker. Também é só baixar e instalar. Fez isso, aí você vai instalar o VS Code. Tá? O VS Code, você vai fazer o download dele. Certo? Faz o download, tem a versão Windows, Linux, Mac também. Faz o download e instala. Esse aqui é o VS Code, a ideia. Instalou o VS Code, vou abrir uma janela nova aqui, né? Janela nova do VS Code. Primeira vez que você instalou, aparece essa janela. Você pode vir aqui em View, Stations, ou nesses quadradinhos aqui, ó, extensões. E você procura aqui o Extension Pack Java. Então, se você for fazer em Java, Extension Pack em Java, faz o download. Se você for programar em Python, faz o download do Python Extension Pack. Que aí vem as ferramentas para facilitar a nossa vida na hora de rodar, fazer a execução dos códigos. Okay? No site da UBI tem aqui o link Prepare-se. Prepare-se, pratique. Quem é do primeiro ano, programação nível 1. Quem é do segundo ano, programação nível 2. Nível 1, escolhe a linguagem. Lembrando que agora, nesse ano, eles só vão aceitar C, C++, Python e Java. O JavaScript não vai ficar disponível no dia da competição. Então, apesar de estar aqui para estudo, desde 2021 que eles não atualizam os exercícios, né? Então aqui escolhi o nível 1, fase 1, tempo de resposta. Ou 0 para cancelar. A 0 para cancelar, aí aparece aqui essa área onde a gente vai submeter o arquivo, né, da solução. 0 para cancelar, tem o enunciado. Você vai ler o enunciado, tem as entradas esperadas, as saídas que o seu programa deve desenvolver, as restrições. E aqui exemplos de entrada e saída. Tá? No caso desse exercício 0 para cancelar, esse exercício aqui nós já resolvemos em outros anos anteriores. O chefe dita uma série de números e toda vez que ele falar que ele errar um número, ele dita 0 para cancelar o último número. Se foi 2 zeros, os 2 últimos números, assim por diante. Tem uma lógica aqui envolvida. Então, por exemplo, nós já resolvemos isso no passado, eu tenho aqui guardado. Então eu vou escolher aqui no ficheiro, português de Portugal, e eu procuro aqui na minha pasta da OBI, que eu tenho aqui de anos anteriores, tem aqui o 0. E tem exercícios aqui, 0 para cancelar. Feito em Java, feito em Python. Vou pegar esse feito em Python aqui. Escolhi a linguagem Python antes, né? Tá Python. 0 para cancelar é o nome. Então, quando você programar no VS Code, você nomeia com nomes curtos, que nem esse aqui, ordenacal.py. Tá? Porque eu quero apresentar aqui um algoritmo de ordenação de números. Então, aqui, 0 para cancelar é o nome do exercício, .py. 0 cancelar pode ser só 0 ou só cancelar. Tem que ser um nome que tenha alguma relação com o exercício que você está resolvendo. E tem que ser um nome curto, eles recomendam. Então você sobe, escolhe, submete. Submeteu, ele vai corrigir. Eu testei já ontem, está funcionando. O ano passado não estava funcionando, né? A gente teve alguma dificuldade para usar essa plataforma. Agora sim, ó. 0 para cancelar, corrigiu, 100 de 100. Quer dizer o quê? Ele executou uma série de subtarefas, de entradas e saídas esperadas, e para identificar se o seu algoritmo rodou com sucesso. Rodou, beleza. Tirou todos os pontos aí, máximos, e tirou 100 no exercício. Então vai ser essa dinâmica que vai acontecer no dia, né, da prova aí do OBI. Vocês leem o enunciado, resolve o exercício, submete. Tá? Se for em Java, mesma coisa, né? Pratique. Aí vou aqui no nível 2 agora, escolhe Java.
vai ter aqui os exercícios, vão ter os exercícios. Aí vou pegar aqui o tempo de resposta. A linguagem está em Java. Java JDK. Procuro. Deixa eu ver se tem algum. 2024. Aqui, tempo de resposta. Aí tem o exercício do tempo, exercício tempo.py. Tempo de resposta tem um enunciado aqui, entradas e saídas. Eu posso submeter, eu submeti como Python, já está errado, ele vai dar erro. Eu subi um. Ah, não, subi um Python mesmo. É verdade, subi um Python. Não achei o Java dele, subi um Python e reconheceu lá automático, isso é legal. Opa, esse já não tá legal. Tem alguma coisa errada com esse exercício, a gente precisa corrigir. A gente faz isso na próxima aula, vou até pegar esse exercício. A não ser que ele esteja em Java mesmo, deixa eu ver. Não, está em Python. Então tem alguma coisa errada mesmo no algoritmo. O ideal é que a gente abra o algoritmo, você busque o algoritmo. Dá um open file aqui. Procurar o algoritmo lá. Tá aqui. Esse é o algoritmo, tá em Python mesmo, então. Tá aí, se vocês quiserem dar uma olhada no enunciado, descobrir o que está errado. Aí pode tentar resolver. A próxima aula eu destrincho isso aqui também com vocês. Legal. E a próxima aula que eu digo já é amanhã, né? Porque vai ser um vídeo por dia aqui para incentivá-los aí nesse estudo, nessas semanas. E vocês consigam aí se preparar da melhor maneira para essa Olimpíada que já está aí às portas, né? Então vamos lá. Vamos ser bem objetivos agora, porque é o seguinte, eu preparei 2 exercícios de ordenação. Um exercício, vocês vão observar, que tem aqui na linguagem Python, para muitos de vocês é estranho, né? Vocês estão aprendendo Java, JavaScript, em DSA ou Spring. Mas enfim, eu vou explicar rapidamente como é que é esse código aqui, tá? Vou fazer os comentários, vocês vão poder estudar. Então aqui, ó, o comentário em Python é feito com o jogo da velha, tá? Aqui, ó, criação de variável. Criação de variável em Python, ela não tem como no JavaScript, quando você vai criar uma variável no JavaScript, você faz var número, certo? Não, isso não existe no Python, esse var. Também, que vocês aprenderam em Java, seria int número igual a 9, sei lá. Seria no Java, tá? No Python, você declara diretamente e você pode, ou deve, né, já atribuir valor. Então, você tem o número, é uma variável chamada número, que recebe aqui o igual, tem a mesma funcionalidade do Java e do JavaScript, ele é um atribuidor, então ele atribui o valor da direita, é armazenado aqui nessa variável com a etiqueta número. Então, 19, esse número, então, quando a gente percorrer as linhas aqui, né, conforme a gente for processando as linhas, essa variável número, ela tem um valor que a gente fixou, que é 19. Na linha de baixo, eu tenho o número 1 igual int input. Input, entrada de dados, então ele vai receber do teclado, tá? E o int, ele converte, porque ele sempre recebe do teclado como texto. Então o int vai fazer o caching aqui, ele vai converter para inteiro e vai guardar o valor do tipo inteiro. Não confunda com o JavaScript, que é fracamente tipado, tá? O Python é fortemente tipado. Porque a gente vai descobrir, quem já está estudando JavaScript já deve ter visto, que se eu fizer assim, ó, 0 entre aspas igual a 0, então se eu estiver escrevendo em JavaScript, por exemplo, isso aqui é um JavaScript ou Java, né? Aí faltam os parênteses, ó. Já que é JavaScript ou Java.
Tem os parênteses aqui. Isso. Então, no caso do JavaScript, o que acontece? If zero texto, que está entre aspas, é igual a zero, no JavaScript é. Tá? O zero que está em texto ele é igual ao zero número no JavaScript. Por isso que o JavaScript é fracamente tipado. Então, no JavaScript tem um operador de comparação igual com 3 iguais. Aí sim, ele diferencia o que é texto do que é número. Tá? Tem aqui a tipagem. No caso do Python, é assim. Tá? E aí que você vai ter alguma coisa que vai acontecer aqui, algum algoritmo no lugar desse pass. Então, if 0 é igual a isso aqui vai dar falso. Tá? Então, no Python é fortemente tipado. Zero texto é diferente de zero numérico. Tá? Apesar da dinâmica, dinamicamente, é uma linguagem dinâmica. Então, você atribui o valor dinamicamente. Se eu remover esse int aqui, ó, ele vai guardar um input. E esse input vai receber do teclado um valor do tipo texto. Tá? Então, o int, a gente usa o int ali para converter o valor que entrou texto no input para numérico. Esse input eu também posso passar uma orientação para o usuário. Eu posso dizer assim, ó, digite o primeiro número, né, como uma IA que me ajudou. Tá? Então, se eu debugar o código aqui, fazer um debug aqui já. Colocar um breakpoint. Aí. Então a gente vai ver que a gente vai observar que ele parou ali, aqui eu estou debugando, então parou, essa linha amarela é o ponto que a gente está paradinho aqui. Tá? E agora, se eu posso dar um step into, step out ou step over, tá? Para ele pular. Se eu der um step over, agora sim, deu um step over, então número 19, vou colocar mais breakpoints aqui. Isso. Então, eu vou disparar aqui, ó, step over, e ele digitou aqui no console, ó, digite, ó, isso foi a máquina que digitou, digite o primeiro número. Então eu vou digitar um número aqui, 56, e vou dar enter. E aí ele foi para a próxima linha. Então essa linha amarela é o debug, ele vai debugando. Tá? Você pode ir executando esse debug, passo a passo aqui. Como eu dei um step over, aí ele pulou para o próximo, ele está esperando outro número lá embaixo. Então vocês perceberam que no primeiro, como tem a mensagem, no primeiro input tem a mensagem, então eu recebi uma orientação, digite o primeiro número para digitar. No segundo não tem mensagem, então ficou o cursor, quando ele passou por aquela linha, ficou o cursor esperando o número. Agora estou mais um step over aqui, ele vai ficar esperando o valor, eu vou digitar aqui 78, eu vou dar enter. E aí ele vai para a próxima linha. Nessa próxima linha tem o if vai comparar número 1 menor que número 2 e número 1 menor que número 3. Então no JavaScript, no Java, você tem dois ex comerciais com o operador e. Aqui não, eu tenho o end, tá? E em inglês, né? Então o operador pipe, que é o or, no Python é or mesmo, né? O or do inglês. Tá? E o no, o not, é o exclamação, que seria no JavaScript, no Java, é not aqui. Os operadores lógicos. Os operadores relacionais são parecidos, né? Menor, menor igual, maior, maior igual, dois iguais, comparação. Então aqui, esse if é um if encadeado, ele está aqui tentando descobrir qual é o menor número dos três digitados. Então primeiro ele vai pegar um número 1 e comparar com o número 2. Número 1 é menor que o número 2 e número 1 menor que o número 3? Se for verdade, o número 1 é o menor. O que não é verdade, né? Porque se a gente observar a dinâmica aqui dos números que eu digitei 56, 34 e 78. Então o menor número é 34. Então ele vai passar. Essa primeira condição vai ser falsa. Ele vai pular para a segunda. E aí sim, o número 2 é menor que o número 1 e o número 2 é menor que o número 3. O número 2 é o segundo número, né, que foi então aqui o primeiro número capturado,
número 2 o segundo número capturado, número 3 o terceiro número capturado. Quando estou na ideia, a ideia me ajuda. Se colocar o mouse em cima, ele demonstra aqui qual o valor que está dentro da variável. Agora sim, eu vou dar um step over, ele vai para o print, e aí eu vou dando step over. Aqui, ó, ele deu um display no número 34, que é o menor número. Vou seguir, agora o número do meio é o 56, e o número 78 é o maior. Então, os números entraram aleatoriamente em ordem diversas, aí, aleatórias, né? 56, 34, 78, sem nenhuma ordem, e o programa que o algoritmo reposicionou a saída desses números em ordem crescente. Observa que ele não mudou o valor das variáveis, tá? A gente não mudou o valor das variáveis. O número 1 continua sendo, né, ele tem lá o número 56, o número 2 o 34 e o número 3 o 78. Mas o print aqui, esse print é a saída, console log no JavaScript ou o sysout, né, system out print ln do Java, é o print. Então vocês podem perceber que o Python é bem parecido com as linguagens que vocês já conhecem. E esse algoritmo, com toda essa sintaxe, né, com 3 entradas, com 3 condicionais encadeadas. Tá? Então aqui eu tenho uma condicional, que eu espero uma verdade, se for verdade ele printa isso. Se não for, ele vem para o elif. Vocês conhecem em outras linguagens como else-if, aqui é o elif do Python. Tudo isso aqui tem que ser verdade. Se for verdade, ele printa isso aqui. Se não, aí o else é igual que vocês já conhecem. E a condição que sobrou é esse. Então, esse primeiro grupo aqui descobre o número menor dos 3 digitados, esse aqui descobre o do meio, esse aqui descobre o maior. Okay? Essa é uma forma de resolver esse exercício de ordenação, quero ordenar os números em ordem crescente. Para a Olimpíada, você não precisa usar o texto de orientação, porque quem vai fazer a leitura, a entrada de dados aqui, os inputs e depois as saídas, é uma máquina de correção. Então, nas Olimpíadas, você não precisa orientar o usuário. Você pode usar essas orientações de texto do input para você se situar, entender a lógica. Quando tiver entendido, você remove e faz a execução do programa. Então, o programa vai ficar esperando os números aqui, ó, 3, 2, 7. Aí ele ordena aqui, ó, 3, 2, 7, 2, 3, 7. Entrou 3, 2, 7, saiu 2, 3, 7. Beleza? Então essa é uma resposta. Não há, é só essa resposta é a certa. Não, em algoritmo você pode ter outras respostas que também resolvem o problema de ordenação. Então, esse aqui eu mostrei só com a entrada de dados, conversão em caching de números texto para informações que estão em texto para numérico. Os ifs aqui, né, as condicionais encadeadas, usando operadores lógicos para fazer as comparações e descobrir o menor número, o número do meio e o maior número, beleza? Então essa em linhas gerais, esse algoritmo está fazendo isso. Então eu tenho aqui um outro algoritmo de ordenação que faz a mesma coisa. Eu vou até executar direto, ó. Mesma coisa. 3, 2, 7. E tá lá, ó. 2, 3, 7. Faz a mesma coisa esse programa do que esse outro maior aqui. Esse é menor, mas mais complexo. Então você tem que entender o que é a lista. Então você continua tendo aqui, ó, a entrada número 1, número 2, número 3, os inputs, eles continuam acontecendo dessa forma. Você tem uma lista e você, aqui o que eu fiz aqui? Aqui eu preenchi a lista, ou criei uma lista com esses 3 números de entrada. Eu poderia ter colocado aqui em qualquer ordem, tá? Depois a gente fez aqui nessa linha 6 um list.sort. Esse list.sort ele ordena a lista. Então os números entraram aleatoriamente, ele veio e ordenou. Aí sim, ele fez um arranjo, né? Ele rearranjo. Ele organizou os números internamente da lista para que eles ficassem em ordem crescente. E depois ele fez o print na ordem. Então 0 ficou
como ele fez o sort, então no 0, que seria o número 1, né, que entrou aqui, ficou 0, o menor número, na posição 1, o número do meio na posição 2, o maior número, tá? Eu vou abrir aqui o Paint, para quem ainda não estudou o vetor ou não lembra o que é um vetor, uma estrutura complexa. Então vocês sabem, já estudaram o que é uma variável. Então uma variável na memória, um espaço reservado na memória. E a gente deu um nome para a variável, sei lá, número. O nome da variável é número. Ficou bem feio isso aqui, mas faz de conta que é número. Vamos criar um texto direito aqui, né? Ó, o nome da variável. Vou apagar isso aqui. Aí. Vamos nomear direitinho. Olha lá, o nome dessa variável aqui é número. É o nome da variável. Beleza? Também não ficou legal, peraí. Aí, deixa eu colocar mais em cima aqui. Aí, número. Beleza. Esse é o nome da variável. Variável número. Esse quadrado representa o quê? O valor. Então, quando a máquina ler do input do teclado, a pessoa, de repente, digitou lá, sei lá, o número 15. É um número qualquer e armazenou na variável. O que é um vetor? Um vetor é um agrupamento aqui de várias variáveis. Então, seria uma estrutura que eu posso ter várias variáveis, várias posições. Em cada posição eu posso guardar um número. Então, aqui eu posso guardar o número 4, depois aqui eu posso guardar o número 2, depois aqui eu posso guardar o número 67 e assim por diante, tá? Cada posição do vetor recebe um índice, como o índice de um livro. Então, a primeira posição é o índice 0, na segunda posição o índice 1, na terceira posição o índice 2, quer dizer, começa em 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, e vai continuando. Como nós temos aqui uma lista com 3 números, então essa é a posição 0, essa é a posição 2 e essa é a posição... Não, essa é a posição 0, essa é a posição 1 e essa é a posição 2. Isso, certo? Então é isso. Daqui eu vou até... Não, bacana. Aí aqui a gente pode só copiar aqui, ó, só para não quebrar. Só para ficar claro. Ó. Vou colar aqui. Então eu tenho aqui a lista, certo? Então aqui é a posição 0, aqui é a posição 1 e aqui é a posição 2. Eu entrei com o número 15, né, que é o da primeira posição, entrei com o número 3 na segunda posição e o número 17 nessa posição. Quando a lista sofrer aqui o sort, né, que esse sort foi executado na linha 6, ele vai ordenar, então ele vai passar o 3 para a posição 0 e o 15 para a posição 1 e vai fazer a ordenação. Então ele vai fazer assim, o 3 vai vir para cá, o 15 vai ficar nessa posição e o 17 continua onde está, porque ele é o maior. Então na hora de mostrar, ele vai mostrar aqui, 0, 1, 2. Mostrou ordenado. Então esse algoritmo funciona como esse algoritmo também. Tá? Eu posso melhorar, melhor ainda. Eu posso implementar outras melhorias. Eu posso fazer um laço. Vamos supor que eu quero um número indefinido ou definir um número de números, uma quantidade de números que eu quero que entre. Tá? Então eu posso fazer um laço para fazer essa entrada de dados. Depois eu posso fazer um laço para percorrer a lista e também fazer a saída. Aí, em Python, a gente, né, tem list comprehension, tem uma série de estruturas que você consegue escrever esse algoritmo até com menos linhas, mas com mais complexidade. Então o Python, eu não gosto, né, eu sempre falo isso, não gosto quando as pessoas dizem, Python é fácil. Não, Python não é fácil. Python, como qualquer outra linguagem, tem as suas complexidades, tem a sua curva de aprendizagem. Ele é mais simples, ele é mais direto. É uma linguagem que o criador dela, o
Guido van Rossum, ele criou a linguagem em 89. Tá? A linguagem é mais antiga que o Java, mas ela tem uma aplicação que ganhou popularidade, muita popularidade com ciência de dados na última década, nos últimos anos. E é uma linguagem que ela é mais simples, né? Também, ó, print, input, você tem uma objetividade maior aqui na hora de escrever. Por isso que eu até prefiro que vocês se desafiem e aprendam Python. Na próxima aula, amanhã, eu vou dar uma aulinha de Python e falar sobre essas diferenças de Python para Java, JavaScript que vocês têm aprendido. E depois a gente pode falar também amanhã sobre Java. Com essa aula já estendeu aqui mais de meia hora já. A gente fala um pouquinho de Java. Tá? Então é importante, né? Eu falei aqui de criação de variável, de conversão, de lista, de condicionais, tem bastante coisa para vocês estudarem. A prova da OBI ela é baseada nessas técnicas, você dominar essas técnicas, dominar como é que eu crio uma variável, como é que eu crio um vetor, uma lista, como é que eu crio uma tupla, como eu ordeno, como é que eu posso pegar um número do meio, ou menor número, maior número, comparar, aplicar, efetuar operações aritméticas. Então a série... E a gente vai expandir isso para fila, lista, pilha, árvore binária. Na primeira prova, são esses conhecimentos, aí no nível 2. Né? No nível 1, são provas que até esse nível de compreensão do vetor é necessário estudar um pouco, mas no nível 1, se você tiver já uma clareza do que é condicional e laço, pelo menos condicional, né, para quem está no primeiro semestre ainda, acredito que dá para acertar um exercício, né, tirar uma pontuação, já é uma enormidade aqui para a gente, para nossa realidade. Beleza? Essa aula de hoje é falar um pouquinho, incentivá-los a estudar, procurem os exercícios. Se o OBI não estiver legal, vai lá no NEPS Academy. Vou deixar aí o link do NEPS Academy também, que é outra plataforma de estudo, também tem aqui no NEPS Academy, também tem os mesmos exercícios utilizados na plataforma da OBI, tá? Você pode entrar aqui em Pratique. Eu entrei errado, né? Aqui em Pratique. Programming. Aqui, aí tem aqui, ó, Hello Academy, Easy Sun. Então, essa é a série de exercícios, mesma pegada. Tem exercícios mais simples, estão em inglês, mas vocês podem efetuar a tradução. Tá vendo que esse aqui é bem mais simples. Ó. É até legal começar com esses exercícios pequenos, com baixa complexidade e resolvê-los. Tá? E para quem eu dou aula de lógica, eu já mostrei. Quem quiser estudar mais profundamente, Bcround. Tá? Bcround, faz o cadastro, tem uma série de exercícios também em Java para estudar, Python. E aqui eu também tenho o HackerRank. Também é outra plataforma, tem várias, né? Vocês podem. Inclusive tem empresas que utilizam essas plataformas para aplicar testes estagiários, né? Programadores em geral. É bom que vocês conheçam essas opções que vocês têm no mercado. Além, gente, assim, só para terminar, eu sei que já estourei meu tempo aqui, mas vale a pena falar o seguinte, né? Muito importante. Hoje, vocês têm a inteligência artificial, né, o ChatGPT, vocês têm o Claude. E aí, não é demérito nenhum pegar um exercício lá, né? Ou de repente, você pode perguntar para a IA, você conhece o algoritmo da OBI 0 para cancelar? Perguntar para ela se ela conhece. Alguém já submeteu alguma coisa? Não conheço especificamente, OBI. Tá, falou. É um exercício da OBI. Essa eu tô brincando com ela só para ver se ela já, de repente, já tem na base dela de treinamento alguma coisa. Ela disse que não.
Então, o que a gente pode pegar aqui, esse aqui como é que chama nosso amigo Claude, né? Claude diz que não tem, não. Vamos ver o GPT. Ah, o GPT já conhece, hein? Tá vendo? Ah, todo mundo diz que o Claude é a ferramenta mais poderosa de programação, nem conhece um exercício simples como zero para cancelar. O GPT já conhece aqui. E ele resolve com pilha. Ele até diz qual é o algoritmo, né? A estrutura de dados. No Java é chama de collections, tá? Vocês podem estudar lista, hash, set, array list, as estruturas de dados, as collections, e aqui no Python tem as estruturas também. E a própria lista que eu mostrei para vocês, você consegue resolver com fila, com pilha, como lista, enfim. Até aqui ele mostra, ó, a complexidade, mostra exemplos. Então não é nenhum demérito você perguntar para ela como resolver, de repente, né, pedir para que ela explique mais didaticamente. Tá? Explique didaticamente como posso resolver somente com condicionais e laço. Então eu sou um aluno do primeiro ano, eu quero resolver esse exercício só com condicional e laço. Então ele vai lançar a mão aqui de variáveis, vetores, condicionais e laços, e ele mostra como resolver. Então é lógico, né? Que assim, como eu disse no começo da aula, tem várias formas de resolver. Se você dominar as estruturas de dados, fica mais rápido, você vai escrever menos, é isso que eu tentei demonstrar aqui no exercício. Usem a IA para estudar, impulsionar os estudos. No dia da prova não vai ter IA, mas eu acho que para estudar, para impulsionar material de estudo, até para fazer correção do seu algoritmo, acho que é bacana usar a ferramenta assim. Beleza? Bom estudo aí. Até a próxima aula amanhã.